Bom dia, gente. Esses 2 dias a gente perde pessoas tão próximas da gente, a gente fica assim pensativo. E, e a gente vê que tem pessoas que ele poderia viver mais. Mas por que que ele às vezes não vive mais? Porque às vezes ele pensa muito negativo. Gera uma corrente nele de negatividade, pensando só no pior, mas não pensa no melhor. E eu conversando, compro material reciclado, e conversando com pessoas e fico observando aquilo que eu venho pensando. E na realidade é verdade. Tem sentido o que eu estou pensando. Como agora um senhor de idade no interior, o filho dele me contando que quando ele era mais novo foi convidado, as pessoas chamavam ele para ele fazer a cirurgia, mas ele não ia porque tinha medo de acontecer o pior. Outros têm condições financeiras, têm dinheiro, mas tem medo de ir no médico com medo de descobrir mais coisa e achar que vai perder sua vida. E fica com aquele medo e não vai no médico, não procura fazer exame e tem condições financeiras. Outros têm uma oportunidade, mas não dá valor, né? Não vai porque também está com aquele pensamento negativo. Quem procura acha, aquela coisa, né? E torna deixando de ir e chega um certo momento que na vida dele, quando ele torna perdendo a sua possibilidade de viver mais. Isso deixa a gente muito triste. E tem muita gente que está aí em casa, é obrigado a fazer uma cirurgia, mas está com medo de enfrentar a verdade. E está tendo saúde. Mas se você não for agora, vai chegar um certo momento que você vai querer ir. E sua saúde já não vai ter mais. E você vai deixar de fazer essa cirurgia por quê? Porque você vai ter problema de pressão alta. Às vezes você vai ter problema de ter no coração e não pode fazer, como o caso desse rapaz, filho desse senhor, me contou. Ele era uma pessoa bem, eu sempre conversava com ele, uma pessoa boa, né? Transmitia uma saúde, mas ele deixou de fazer uma cirurgia no passado. E essa cirurgia, tu sabe, ela vai, com o tempo ela pode rebentar, né? Não faz a cirurgia no momento certo, e com o tempo, se você tiver uma hérnia, ela pode estourar, né? É assim também, é como o coração, tem gente que tem condições financeiras, mas não quer ir no médico, ele tem medo, ele fica sentindo os sintomas, mas tem medo de ir no médico, com medo de enfrentar aquele momento difícil, igual eu já passei. Quando eu senti as dores, que eu fui no médico, eu fui em 2 médicas, elas acharam que poderia ser a hérnia. Mas já um médico mais experiente, ele falou que disse, olha, talvez tudo é bem provável que seja uma cirurgia de vesícula. E você concorda fazer a cirurgia? Eu, sim, na hora, é para fazer agora, porque eu sempre coloquei na minha mente, quando chega esses momentos, a gente tem que aceitar, tem que ter fé, tem que acreditar no médico. A gente tem que dar essa esperança para ele, para a gente continuar vivendo. Porque se você esconder, se você mentir para o médico o que você está sentindo, se você tem medo de enfrentar, vai ser pior. Vai chegar um certo momento que você não vai ter mais essa oportunidade, você não vai ter mais essa chance, porque você vai estar com problema de saúde, com pressão alta, problema no coração e não vai mais poder fazer. E a idade também não vai permitir você fazer a cirurgia. Então, se você está em casa, está sendo convidado por alguém, por um amigo, pelo médico, para fazer sua cirurgia, vá, não tenha medo, porque você vai prolongar seus dias de vida. Mas se você não for hoje, talvez você vai deixar de viver muito mais. É a mesma coisa da pessoa que tem condições financeiras, que às vezes tem condições financeiras, mas não quer enfrentar a realidade da vida. Ele não quer fazer um exame do coração, ele não quer medir a pressão dele, porque se ele for no médico, ele acha que o médico vai descobrir alguma coisa que ele tem. Mas você tem que enfrentar para continuar vivendo
A nossa vida é assim. A gente tem que ter fé, tem que ter esperança. Como agora eu vi pessoas novas perdendo sua vida, que deixa a gente tão triste. Pessoa que a gente conhece, pessoas que a gente vê, uma pessoa idosa, que eu conversei com ele há pouco tempo, consciente, a pessoa de bem, mas o filho dele falou para mim que não foi. Ele acha que foi a hérnia que tirou a vida dele, né? Tem tanta gente que tem medo de procurar o médico. E não faça isso. Vá. Quando você sentir alguma coisa, vá. Não tenha medo. Porque o medo, em certos momentos, ele é importante na vida da gente. Mas em certo momento, o medo, quando você está contra a verdade, aí o medo já não faz sentido mais na sua vida. Ele já está o quê? Destruindo o seu futuro. Então é importante. Então eu vou rezar aqui um Pai Nosso junto com você, para que Deus possa entrar na tua vida, na tua casa e te dê coragem. Porque tem muita gente que me segue, que está sentindo algo, mas ele está com medo de ir no médico, com medo de descobrir mais coisas. E às vezes ele não tem nada demais. E às vezes outros têm, né? Outros têm e outros às vezes não tem nada demais. Mas aquele que tem, se o médico descobrir, com certeza ele vai viver mais, ele vai prolongar mais a vida dele. Mas se ele esconder a verdade, com certeza ele vai diminuir a sua oportunidade de viver mais. Então vamos lá rezar junto comigo. Também eu quero pedir que você me siga nesse canal, para a gente aumentar ele o máximo que puder, porque tem tanta gente que precisa. Eu gosto sempre de rezar, quando eu vejo assim o capim, eu gosto de rezar com a palha do capim, né? Porque a palha do capim verde significa esperança, oportunidade, sorte, riqueza na saúde, em tudo, né? Então vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, essa pessoa desse pensamento negativo, desse medo, Senhor. Mas sim, Deus, faça com que ele crie coragem para enfrentar a verdade. Que ele crie coragem e fé no médico que quer fazer a cirurgia dele. Se ele está com a pressão alta, Senhor, controlar a pressão dele. E se ele não pode fazer essa cirurgia porque está sentindo algo no coração, Senhor, dá a oportunidade de esperança para ele, Senhor do céu e da terra. Pois é, Senhor, vamos ter fé. A gente tem que ter fé na vida. A gente sem fé não vai a lugar nenhum. Boa sorte a você e sua família. Que Deus abençoe a tua casa e as pessoas que estão ao teu lado e toda a tua família. Amém. Meu Pai, Filho.